essa obra é uma obra interessante e o nosso trabalho sobre ela hoje visa falar sobre o processo de independência do Brasil, o Estado, a nação e a pátria. Para tanto, nós vamos voltar aqui ao período das invasões napoleônicas. Não é? A história do Brasil é uma história, desafortunadamente, pouco conhecida dos brasileiros. Não é? E, infelizmente, nós temos uma historiografia comprometida com as ignorâncias e as omissões, aonde os assuntos da história brasileira são sempre apresentados de uma forma desconexa. E desconexa com o quê? Desconexa, em primeiro lugar, com a sua própria realidade histórica e desconexa com um contexto internacional. É como se o Brasil não tivesse passado e dentro desta ausência de passado ele não tivesse nenhum vínculo e nenhuma ligação e não fosse jamais influenciado por nenhum acontecimento externo ou exterior às suas próprias fronteiras, de modo que o Brasil é sempre apresentado como uma figura isolada no contexto, né? Então, nós temos a seguinte situação. Apresentam-nos uma historiografia do Império, né? Aonde que começa o problema da historiografia brasileira? Ela começa no Império. Eu já tenho falado isso por diversas vezes. Por que ela começa no Império? Ora, por uma razão simplíssima. O Império é uma construção de um projeto revolucionário da maçonaria mundial. Enquanto isso não for entendido, claramente entendido pelos brasileiros, fica difícil nós entendermos. Ora, a maçonaria, os movimentos revolucionários maçônicos atingiram o mundo inteiro. A Revolução Francesa foi um deles. A independência americana foi outro. Mas, diferentemente da independência americana, que foi feita pela maçonaria também, né? A maçonaria brasileira construiu um império, mas esse império é um fracasso total e absoluto. De modo que não existe similaridade entre os tipos de maçonaria. Todas as maçonarias são iguais? Não, é evidente que não. Agora, a maçonaria que construiu os Estados Unidos da América do Norte não tem nenhuma relação com a maçonaria que construiu o Império Brasileiro. E com uma diferença: o Império Brasileiro foi construído para ser um ponto de passagem para a República. Ele nunca foi construído como uma estrutura sólida. Não havia essa intenção de solidez. Ora, efetivamente, todos os membros naquela altura eram quase todos ligados à maçonaria, ou à maçonaria vermelha ou à maçonaria azul. Então, nós temos a construção de uma narrativa a partir da Declaração da Independência, e essa narrativa descola a história brasileira de toda a história de Portugal. É como se tivesse um marco zero, não é? E a partir daquele momento, e esse descolamento é tão grave, e ele é tão sério, mas tão sério,
para os nossos ouvintes terem uma ideia desta seriedade. Por exemplo, o ano passado nós estivemos, o Manel Gandra e eu, nós estivemos no Congresso Internacional do Espírito Santo, que aconteceu em Portugal, que veio pesquisadores e acadêmicos do mundo inteiro a Portugal para discutir as teorias do Império do Espírito Santo em Portugal, não há como entender a história de Portugal sem falar do Império do Espírito Santo. E, por conseguinte, o que fundamenta a teoria do Império do Espírito Santo? A teoria trinitária do monge calabrês abade Joaquim de Fiore. Então tinha gente do mundo inteiro. Uma das coisas que ficaram claras, e notadamente no caso do Brasil, tinham vários brasileiros, depois do Império, evidentemente, eles não dão a abordagem que eu estou dando, mas o que se constrói o que se sabe e é admitido. Os cultos dos impérios do Divino Espírito Santo é uma devoção exclusiva do mundo lusíada. Isso equivale a dizer que ele não é um culto católico romano. Ele é um culto que foi criado em Portugal e é a revelia da Igreja. Isso para nós termos uma ideia de uma questão que envolve a história portuguesa. Bem, evidentemente que a ordem franciscana, bem como os templários, estão envolvidos neste processo, além de outras questões. Mas o que nós temos aqui? Então vemos, o culto surge muito cedo na história portuguesa. É um culto português. Ele é do mundo lusíada. Quando o Império Brasileiro é decretado, portanto, em 1822, esse culto já tinha em Portugal quase 700 anos. O Império Brasileiro tem a pachorra de afirmar que os cultos populares brasileiros eram brasileiros, portanto foram construídos, consolidados, apareceram no Brasil. Só esta fraude cultural, por si mesma, ela já é absolutamente vergonhosa. Porque isso não é uma questão de interpretação de documento, isto é um fato. Esta vergonha é exatamente equivalente à vergonha e à disfarçatez e ao descaramento da ONU e da Unesco nos dias de hoje terem a pachorra e a petulância de dizer que Jerusalém não pertence a Israel. Não tem nenhuma relação com a história de Israel. Ora, é algo tão bizarro dizer que o culto dos impérios do Divino Espírito Santo não pertencem ao mundo lusíada e não veio com a coroa portuguesa para o Brasil. Isso é algo tão cínico. E a mendacidade é tão grande que ela se torna monstruosa. Então nós vamos vendo esse tipo de narrativa. Pegar qualquer literatura produzida depois do Império, qualquer historiador depois do Império, Van Hagen, Capistrano de Abreu, qualquer um deles, Oliveira Lima, qualquer um deles, eles vão falar claramente da construção de uma identidade nacional. O que é essa construção de uma identidade nacional? O Brasil não existia. Então isso equivale a dizer que toda a presença e a memória da coroa portuguesa, para o bem e para o mal, é apagado. Aliás, o que restará de Portugal para o Brasil é somente as mazelas, como memória histórica. A coroa portuguesa foi um mimo de candura? Claro que não. Ninguém está falando isso. Uma coisa é dizer que a coroa portuguesa era um mimo de candura e que não tinha uma mão pesada em muitas das vezes e que não cometeu falhas, mas é evidente que cometeu. Mas ninguém há de discutir, ninguém há de
Nenhuma pessoa séria há de botar panos quentes em situações que não se tem como colocar panos quentes, não é? E nem tampouco remendar o remendo. É remendado, não é? Entretanto, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa é a farsa, é a mentira, é a burla, é a negação de origem de algo. É a ideia da Unesco: Jerusalém não pertence a Israel. Portanto, quando nós vamos estudar a história do Brasil, efetivamente, há duas histórias. Existe uma história do Brasil enquanto o Brasil esteve ligado à coroa portuguesa. Há três histórias, desculpe. Existe uma história do Brasil no período da independência em diante, de 1822 a 1889, e existe outra história do Brasil a partir de 1889. Então, o que a República faz? A República simplesmente destrói a história do Império, não é? E destrói a história da coroa portuguesa. Mas antes da República fazer isso, o Império já tinha feito. De modo que hoje existe uma propaganda muito grande pela volta da monarquia. Pois, que seja, e as pessoas não conseguem entender qual monarquia, de qual desenho de monarquia está se falando. Não pode se falar naquele desenho de monarquia que foi fruto de um projeto revolucionário. Isso é uma coisa de gente ensandecida, não é? Então hoje, e não se pode falar também nas monarquias de um modelo europeu, porque são exatamente essas monarquias que estão levando a Europa e que estão diretamente conectadas com a nova ordem mundial. Então, de que monarquia nós estamos falando? Qual é o modelo? Eis a questão e eis um dos pontos que precisa de ser abordado com frontalidade corajosa, não é? Bem, mas vamos aqui ao tema da nossa obra. Essa obra da Maria Eurídice, Os Símbolos do Poder, é uma obra pequena, e é uma das poucas obras que vai falar exatamente sobre isso. O que são os símbolos que regem o poder? E, no geral, é uma obra interessante, mas ela tem umas gralhas graves. E a questão é que, como os nossos professores não nos ensinam a separar alhos de bugalhos, não é? O aluno, quando pega, ou leigo, quando pega um livro e ele vai ler, ele lê sem esses olhos que identificam os problemas das narrativas. Então é preciso saber qual é a narrativa, essa palavra é muito usada, né? Qual é a narrativa que foi construída pelo Império contra a coroa portuguesa? E qual é a narrativa que foi construída com o Império a favor dele mesmo, Império? E o mesmo vale para a República. Sem saber isso, e sem saber efetivamente quais eram os autores que ajudaram a construir, a criar essa ideia de identidade nacional, então fica difícil, de fato, estudar a história com uma certa isenção. Bem, vamos ver o seguinte. Fala-se muito no processo de independência, não é? A historiografia trata da emancipação política do Brasil quase que apresentando essa emancipação política como um evento episódico. Portanto, Dom Pedro I estava ali viajando para São Paulo desadvertidamente, e num determinado momento lhe chega uma carta, qualquer coisa, o homem endoidecidamente do cavalo dá um berro e pronto, o Brasil está independente. Isso é o cenário que é sempre nos apresentado. Portanto, um cenário de absoluta leveza, de absoluta irresponsabilidade, de falta de encadeamento histórico. Quando você vai ler aquilo, você fala, o que é isso? É como se estivesse faltando peça, não é? É igual a ideia de que Cabral, um navegante absolutamente experiente, se perde nos mares,
E acontece um fenômeno, porque Cabral tem 13 caravelas. Não perdeu só a dele, perdeu as 13, porque todas elas vieram atrás dele. Tanto é que uma volta para avisar o rei Dom Manuel, não é? E as outras seguem caminho para as Índias. Uai, se elas... Como é que é possível 13 embarcações, 13 naus, 13 navios, serem jogados ao sabor do vento pelo Oceano Atlântico? Né? Quer dizer, essa história ela é de uma cretinice a toda prova, mas parece que quanto mais cretina é a história, mais ela pega. Então, até hoje, o mesmo o Oceano Atlântico ou qualquer oceano, as correntes marítimas do oceano são as mesmas correntes de milhões de anos atrás. A travessia que eles dizem que Cabral fez, jogado pelas ondas, pelas correntes do oceano e pelo vento, é impossível de ser feita. Impossível. Ou se atravessa de Portugal, não há a possibilidade de um navio atravessar de Portugal quase que em linha reta, atravessar o Atlântico. O navio tem que fazer o quê? Ele sai, no caso, o navio teria saído do Tejo, Lisboa, não é? Ele deveria tomar o rumo do chamado Mar dos Sargassos. Onde ficaria o Mar dos Sargassos? Mais ou menos na altura do Caribe. E dali ele desce. Né? Ele vem descendo, então não é possível atravessar o Atlântico da forma como eles dizem. Por quê? Porque as correntes que no Atlântico Sul giram ao contrário. Isso equivale a dizer o seguinte: se o navio está bordeando a costa da África, ele sai de Portugal, aí ele vai bordeando a costa da África, e da África ele atravessa para o Brasil. É impossível fazer isso. As correntes do mar e os ventos não permitem. A costa da África, ela tem uma corrente que leva o navio para a Europa. Não puxa o navio da Europa para a África. É o contrário. A corrente do hemisfério sul vai para o hemisfério norte. A corrente do hemisfério norte vem para o hemisfério sul. Então essa corrente que vem do hemisfério norte, ela atravessa, ela está perto das Américas. Enfim, há uma série de detalhes de marinharia, né, que realmente os historiadores brasileiros eles deveriam criar vergonha na cara, porque a mentira é muito grande. Ela é muito séria. Então, passa-se a ideia de que a emancipação política do Brasil foi um ato translocado de Dom Pedro I e não uma atuação deliberada, minuciosamente deliberada, planejada, uma atuação de conspiração contra a coroa portuguesa. E essa conspiração era de tal forma intensa que quando a família real mudou para o Brasil, portanto, quando ela veio fugindo da invasão de Napoleão, já em Portugal estava acontecendo alguma coisa. E Dom João VI trouxe com ele alguns sujeitos que já estavam versados nessas artes revolucionárias. Né? Bem, então, além desta apresentação da singularidade da independência brasileira, os historiadores vão colocar o movimento da independência, como sendo absolutamente singular, algo singular, e diferentemente de todos os movimentos de independência que aconteceram na América Espanhola. Não é? Uma característica que de fato é uma singularidade, uma característica em relação ao Brasil e às repúblicas espanholas. O Brasil,
quando se separa, ele se mantém unido a Portugal. Aqui sim, há um esforço brutal de José Bonifácio e de Dom Pedro I, mas aqui eu faço uma ressalva. Este esforço de unificação e de manutenção do território não era objetivo da maçonaria. Nunca foi. Desde antes da família real vir para o Brasil, a maçonaria tensionava separar o Brasil em inúmeras republiquetas, em vários países. E tanto é que nós tivemos vários movimentos revolucionários separatistas em Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para citar apenas alguns, né? Que eram, Pernambuco naquela altura era a capital mais rica do Brasil, né? Então não havia nenhuma intenção, nem da maçonaria vermelha, nem da maçonaria azul, de que o Brasil permanecesse com unidade territorial. Não havia. Isso é uma mentira cínica, flagrante e absoluta. Bem, o que acontece dentro desse bojo? São Paulo sempre teve... São Paulo, naquela altura, o Rio de Janeiro era um estado rico e São Paulo era um estado pobre. Mas São Paulo sempre teve uma conexão, uma ligação com a coroa portuguesa. Sempre foi um estado muito tradicionalista, até hoje, né? A gente vê que essa característica permaneceu em São Paulo, né? Existe até aquela conotação pejorativa de que o paulista tem famílias quatrocentonas, e tem sim, e tem. E, portanto, a independência brasileira e a garantia da independência e da unidade geográfica do Brasil, em grande parte, nós devemos a São Paulo. Porque São Paulo dispersou, fez andar com Dom Pedro I. Evidentemente que o gênio político e estratégico de José Bonifácio costurou essas questões todas, né? Mas o peso foi dos paulistas. Então, aqueles indivíduos que eram monarquistas apoiaram, e Dom Pedro I depois faz coisas terríveis. Uma das coisas é apunhalar esse grupo que defendeu a monarquia brasileira. Dom Pedro os apunhala pelas costas. Como ele vai apunhalar José Bonifácio? Dom Pedro I tinha um temperamento atrabilhário, era um homem valente, guerreiro, mas um tipo sanguíneo, muito mais parecido com a mãe, não é, do que com o pai. Portanto, era um sujeito destemido, mas ao mesmo tempo era um sujeito, evidentemente, que metia o pé na jaca, não é? Bem, então, o que vai acontecer? Esse processo de ruptura da independência brasileira, o Brasil mantém-se ligado a Portugal por N razões, que a gente não tem como... mantém-se ligado a Portugal, não, desculpa, o Brasil mantém a sua unidade territorial por N razões. Uma delas é isso. A América Espanhola não. Por quê? A América Espanhola explode em diferentes países. O que aconteceu? Quando Napoleão invadiu a França, Portugal, Napoleão havia feito um acordo com a Espanha. Um acordo, que era o seguinte: Napoleão não tinha como chegar até Portugal sem passar pelo território espanhol. Evidentemente, como é que ele vai enfiar a tropa dele lá? Ele precisava da licença do território espanhol. Então, existe um acordo de Napoleão com os espanhóis para Napoleão entrar, usar, a Espanha permitiria que ele passasse por dentro, ele invadiria Portugal. Depois que ele invadisse Portugal e dominasse Portugal, Portugal seria dividido em 3 países, e o império que pertencia a Portugal, portanto o chamado Império Ultramarino, né, seria dividido entre a Espanha e a França. Os espanhóis, evidentemente, concordaram com a guerra e com os despojos da partilha,
os despojos da guerra, mas acontece que Napoleão os trai. Napoleão passa pela Espanha, chega a Portugal, não consegue tomar Portugal porque Dom João havia saído, portanto ele não tem como tomar posse da coroa, não é? O monarca não está lá, porque aqui são duas coisas fundamentais que as pessoas não entendem. Por que o monarca veio com a coroa? Porque o monarca é uma coisa, a coroa é outra. São coisas completamente distintas. A instituição da coroa não tem relação com a pessoa do monarca. Uma série que vocês talvez possam entender isto de uma forma um tanto assim, mais clara é aquela série que está passando não sei se é na Netflix. Eu assisti a primeira temporada toda, agora estou aguardando a segunda, é The Crown, né? Tem um momento em que ali nós vemos muito bem as duas instituições. Existe um momento em que a atual Rainha Elizabeth está conversando com o tio dela, que teve que renunciar ao cargo. Também é lorota que ele teve que renunciar ao cargo porque ele amava de paixão aquela mulher que dizem que ele amava. Mentira pura e absoluta, lorota da feia. Ele teve que renunciar ao cargo porque o sujeito é nazista. A dinastia de Windsor que ela é alemã. Ela não é inglesa, ela é alemã. E o tio da Rainha Elizabeth era amicíssimo do Hitler. Esse foi o problema. E o homem foi levado a renunciar. Evidentemente que ele tinha aquele caso fervoroso, mas não foi esse o motivo. Não é? O motivo foi outro. E o irmão dele assume, depois a Elizabeth assume. Bem, mas voltando, existe um diálogo dele com ela, em que ele vira para ela e fala assim, olha, nós somos seres híbridos, não é? É muito difícil conjugar, mas nós temos que conjugar os dois seres que habitam em nós. Um é a coroa, o outro é o monarca, é a sua pessoa, sua vida íntima e pessoal. Ele falou, eu te dou um conselho. Todas as vezes que você tiver que fazer uma opção entre a coroa e a sua vida pessoal, por mais que você não saiba, opte sempre pela coroa. A sua decisão será sempre a correta. Muito bem, o que é isso? Isso é exatamente a distinção que existe entre a coroa é uma instituição. Isso é igual à presidência da República. A gente entende isso perfeitamente. A presidência da República tem uma liturgia, o cargo tem uma liturgia. Né? E você não pode confundir a presidência da República com o presidente. Né? A mesma coisa equivale com a coroa. Então, até hoje, os sujeitos, para continuar inclusivamente, isso é um erro dramático das propagandas pró-monarquistas no Brasil. Né? É comparar a monarquia brasileira do período do Império com a figura de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ora, isso é a coisa mais esdrúxula que existiu na face da Terra. Quer dizer, é uma mistura insalubre entre a coroa e o monarca. Pô, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Porque se o monarca for um acelerado, um devasso, um tarado, um louco, a coroa tem que ter mecanismos que se livre do acelerado. Então a coroa é uma instituição que está acima do monarca, não é o inverso. Né? De modo que é absolutamente ridículo dizer que o monarca é o garantidor da coroa. Isto é uma mentira flagrante e absoluta. Não é possível que esse tipo de coisa seja feito. Porque basta pegar um exemplo de um país com uma monarquia sólida, como a gente tem, por exemplo, a Inglaterra, que é uma monarquia que já tem esta de Windsor, que está aí, ela já está aí há 600, 700 anos. Não é? De modo que nós temos uma trajetória ali da coroa inglesa que inalterável.
Quer dizer, não serve a coroa espanhola. A coroa espanhola sofreu rupturas. Nós temos que voltar a tentar averiguar aonde é que existe uma instituição sólida o suficiente. E por que os ingleses não abrem mão da monarquia? Ora, porque os ingleses percebem a solidez da coroa. Não é a solidez do monarca. E evidentemente que o monarca tem que ajustar sua coroa. Bem, então o que vai acontecer? Voltando aqui, a Espanha, Napoleão trai a Espanha. E quando Napoleão trai a Espanha, ele captura o rei espanhol. Assim como ele ia prender o rei português, ele prende o rei espanhol. Bom, quando ele captura o rei espanhol, o que aconteceu? Explode a revolução que já estava na boca da botija. Os processos revolucionários aqui, o que estava acontecendo no Brasil, estava acontecendo nas Américas inteiras, na Europa. Esses movimentos revolucionários ligados à maçonaria e não só, mas fundamentalmente à maçonaria. As Américas Latina e Central explodem em revoluções e criam-se todos os países, não é? Enfim. Bom, então não foi a independência monárquica que garantiu a integridade do território. Isso é mentira. Quem garantiu a integridade do território brasileiro não foi a monarquia. Foram os nobres que garantiram, em termos de armamentos e de exército, o processo. Tanto é que, veja, nós temos Dom Pedro I. Logo que Dom Pedro I faz a independência, quantos anos Dom Pedro I governa? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Ele tem que voltar para Portugal por conta de Dom Miguel. Sim, em parte, isso é verdade. O irmão dele tinha tomado Portugal, já tinha se declarado rei de Portugal, certamente Dom Miguel viria no encalço do Brasil. Essa é uma parte que ninguém conta. Dom Miguel, quando toma para si a coroa portuguesa, e os portugueses gostavam muito de Dom Miguel, hein? Quando Dom Miguel assume Portugal, era inevitável que a guerra que aconteceu em Portugal aconteceria em solo brasileiro. Portanto, os irmãos brigaram pelo trono. Então, o que Dom Pedro II faz? Ele vai para Portugal. Mas a situação dele aqui, no império que a maçonaria havia criado, já estava péssima. Péssima. Tanto é que ele tem a mesma tática do pai. Ele vai e deixa o filho. Não é? E o filho é uma criança. Aquela criança é entregue. Quando a gente vai ler a educação, como é que Dom Pedro II foi educado? Ele foi educado com um rigor que era uma coisa impressionante. Né? E todas as descrições que existem, ele era um monarca que mostrava sempre o seu enfado diante dos protocolos do trono. Né? O sujeito falava mais de 9 línguas, absolutamente culto, foi criado para ser um intelectual e não para ser um monarca. Né? Ao mesmo tempo, ele foi criado com uma severidade tão grande e faltou àquela criança recursos financeiros. Eles judiaram muito de Dom Pedro II, os pretensos preceptores de Dom Pedro. A criança sofreu muito, aquele menino. Não é? Mas, apesar disso, tornou-se um homem impecável. É incontornável que a figura de Dom Pedro II foi um homem reto, probo, sério. Como é incontornável que ele tinha pouca paciência para os deveres do trono.
E como é incontornável que ele também não preparava devidamente, que o primogênito dele morreu, ele não tinha intenção nenhuma, não demonstrou e não demonstrava intenção nenhuma de preparar a princesa Isabel para sucedê-lo. Portanto, esse descaso de Dom Pedro II para com a sucessão ao trono é algo absolutamente sintomático. Hoje em dia eles estão querendo reinventar a roda e dizer que a princesa Isabel estava sendo preparada para o pai. Isso não é verdade absolutamente. E aliás, as cartas que são trocadas entre o marido dela, o Conde d'Eu, e os seus parentes denotam um perfil bem diferente daquilo que a historiografia está tentando pintar. Ela, tanto pelo pai, tanto pelo lado do pai, quanto pelo lado do marido, havia uma participação, ela não podia ser alijada integralmente, porque era a herdeira presuntiva do trono. Agora, a coisa não corria tão docemente como querem que corra. Novamente, existe uma invencionice brasileira, isso é uma doença que se criou no Brasil. O Brasil resolveu mentir sobre a sua própria história para ajustar ao discurso que ele quer vender no momento. Quer dizer, não é possível o país sair da lama a partir do momento que todos os discursos são ajustados. Vamos analisar a história como ela foi. E o problema de analisar a história do Império como ele foi é porque vai ter que botar o dedo na ferida e falar que aquela construção daquele trem foi maçônica. Foi um projeto maldito, mal urdido, maligno. Então, é preciso falar disso com clareza. Bem, ora, então essa suposta independência brasileira, dizem os historiadores que ela começa em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, e tem o seu ápice em 1822. Isso não é verdade, porque quando os historiadores falam disso, e a própria Maria Eurídice vai defender essa tese, isso é uma parte da história. Quando os historiadores colocam que a independência do Brasil começou com a vinda da família real, o que eles estão fazendo na verdade? Estão tratando o Brasil como colônia de Portugal e que se Dom João tivesse continuado em Portugal, o Brasil nunca teria adquirido a independência. Portanto, que a independência deveu-se meramente à presença do monarca aqui. Isso é uma coisa tão esdrúxula que, se fosse essa regra, os Estados Unidos não poderiam ter se separado da Inglaterra, que, enquanto coroa, a coroa portuguesa perto da coroa inglesa, administrativamente falando, parece uma coroa de serafins, de anjos, arcanjos e potestades. Porque ninguém há de desejar a coroa inglesa como algoz. A Índia que o diga, o que os ingleses fizeram com a Índia. Não foi brincadeira aquilo ali. De modo que, em 1808, antes da vinda da família real, já haviam projetos de separação da independência brasileira. Então, isso, 1822 é quando explode. Não é? José Bonifácio vem, a família real vem, José Bonifácio fica, e ele vem um ano depois. Passa alguns anos, ele vem. Mas, entretanto, antes da vinda da família real, portanto em 1808, nós já temos explodidos pelo Brasil inúmeras tentativas da maçonaria de criação de repúblicas. De modo que esse evento que vai acontecer em 1822, ele já vinha sendo preparado. Ele não acontece, repito, por conta da vinda da família real.
é preciso desmontar essa tese porque ela é uma tese falaciosa, né? Agora, evidentemente que quando Napoleão invade Portugal, Portugal naquela altura não tinha condição de fazer frente às frotas francesas, não é? E tinha todo esse detalhe que não se sabia, mas descobriu-se posteriormente. Os detalhes do Tratado de Fontainebleau, que é exatamente o acordo que a Espanha fez com a França, não é? De divisão, da partilha de Portugal e do Império. Bom, então quando a coroa portuguesa sabia desse tratado, Portugal sempre teve espiões e sempre teve uma estrutura diplomática muito poderosa. A coroa portuguesa sabia disso, tanto sabia que o monarca faz acordos com a coroa inglesa, né? Os navios ingleses escoltam os navios portugueses. Que veja, nós temos ali a família imperial, a família real embarca nas Barbas de Junot. Junot está em Lisboa e a família imperial está embarcando. E ainda ficaram muitas coisas para trás, que foram sendo embarcadas posteriormente. Quer dizer, como é que Portugal fez isso? E quando o monarca vem, ficam em Portugal grandes nobres, a guerra come solta, Portugal passa por um período absolutamente violento de invasão. Nesse meio tempo, a Inglaterra tomou conta de Portugal, ipsis literis. Isso é algo também que a historiografia silencia, escamoteia. A Inglaterra pilhou Portugal de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, ora, a transferência da corte para o Brasil foi uma solução diplomática, uma das coisas mais inteligentes que um monarca poderia ter feito. Porque, veja, olha a ideia de Napoleão. Bom, Portugal, qual era a extensão do Império Português? Pegava a Europa, as Américas, a África e a Índia. Então, uma vez que Napoleão tomasse conta de Portugal, ele já tinha tomado conta da Europa, percebe? A Europa era dele. Então, o que Napoleão seria? O imperador do mundo. Esse era o projeto. Então, ele tomaria Portugal e o mundo inteiro passaria a ser dominado. Seria posse, território da França. Então, quando Dom João vem para o Brasil, Dom João impede esse projeto de Napoleão. E, evidentemente, há que fazer acordos com a Inglaterra para garantir o embarque. Não é? Essa situação tem uma dimensão absolutamente dramática. É o único caso no mundo de uma coroa que transferiu a sua sede, foi a coroa inteira. Então, novamente, por que Dom João veio com a coroa? Porque está vindo a instituição da coroa. Veja que ele trouxe tudo que era da coroa. E em chegando aqui no Brasil, ele recriou as instituições que existiam em Portugal. Portanto, as instituições do funcionamento da coroa. Conselho de Estado, Conselho Supremo Militar de Justiça, a Intendência Geral da Polícia da Corte, organizou o Erário Régio, organizou o Conselho da Fazenda, criou o Arquivo Militar do Brasil, criou a Casa da Suplicação, instalou a Mesa do Desembargo do Paço e vai por aí afora. Por quê? Eram as instituições da coroa. Então gravem bem isto. Uma coisa é a coroa,
outra coisa é o monarca. Ele trouxe com ele as instituições da coroa, com todos os símbolos do poder. Portanto, quando Napoleão invade Portugal, Napoleão não pôde apossar-se da coroa, certo? E o que ele faz? Então vamos entender qual é o caminho inverso que ele fez. Quando ele volta para Portugal, volta toda a estrutura da coroa? Não. A coroa fica no Brasil. Volta o monarca. E, evidentemente, essa situação é tão escalafobética, não é? Que a maçonaria fica possessa, porque ele dá um golpe na maçonaria. Ele vai, portanto, o monarca vai preso, e ele quando volta para Portugal, ele fica preso o resto da vida. Ele é um rei fantoche. E ele sabia exatamente o que o aguardaria. Tanto é que ele instrui muito bem o filho. Mas as instruções o filho dele não seguiu. O projeto era que ele iria, os navios vão ficar, as esquadras vão ficar, vai ficar tudo no Brasil. Então até essa mentira que os historiadores contam, que o Império Brasileiro era muito rico, claro que era, pois veio tudo de Portugal. Que presepada é essa? Quer dizer, não foi o Brasil, a administração imperial, que criou aquela quantidade de frotas e aquela riqueza toda. Isso tudo foi herdado. Isso tudo já estava colocado e posto. Né? Foi simplesmente administrado com uma certa coerência e acuidade. Nada além disso. E Dom Pedro I era um homem probo. II era um homem probo. Né? Então, efetivamente, é preciso separar alhos de bugalhos e parar de fantasiar a realidade do mundo, porque a realidade da vida é bem outra. Então, cria-se uma situação absolutamente sui generis, apoplética, em que o monarca volta, mas a coroa fica. Não é? Depois, efetivamente, quando ele chega em Portugal, quando há a separação, os portugueses vão ter que se safar daquele imbróglio e, claro, você tem que recriar uma monarquia de novo, portanto, as instituições da coroa. Mas o negócio que é feito é grave. Agora, é uma jogada de gênio. Dom João VI era um gênio, sob todos os aspectos. Né? E o homem é tratado aqui no Brasil como um bufão, gordo, comedor de galinha, um dos maiores estrategistas do mundo. O Napoleão Bonaparte, tem frase de Napoleão Bonaparte, essa documentação só é publicada na Europa. O Brasil não tem esse negócio. Napoleão Bonaparte tinha ódio de Dom João VI. Ele falava que aquele bufão, né, foi o único homem que conseguiu enganá-lo. E foi mesmo. Mas ele não conseguiu só enganá-lo. Então a família real portuguesa, quando vem para o Brasil, quando a corte transmigra, o que eles impedem? Que Napoleão, que a França, se torne dona do mundo inteiro. Inteiro. É isso que aconteceu. Né? Bem, ora, evidentemente que essa travessia para o Atlântico deu-se sobre a proteção britânica e, claro, os acordos previam que a Inglaterra daria essa proteção, mas queria alguma coisa em troca. Então, uma das primeiras coisas que Dom João, quando chega aqui, é fazer a abertura dos portos, né, às nações. E isso quebra Portugal, num sentido. Porque aquilo que era monopólio, a mentira que contam da coroa portuguesa é tão séria, tão séria, tão séria, que dizem que Portugal evitava que o Brasil comercializasse. É mentira pura e cínica. O Brasil pertencia à coroa portuguesa. Isso é a mesma coisa de você falar que o estado do Rio Grande do Sul quer fazer um negócio que é federal e o governo federal não deixa. Mas é claro que não deixa, porque a aprovação é pelo governo federal. Não é?
Então essa gente continua inventando coisas que até hoje, com maior cinismo, o Brasil não podia comercializar com as nações amigas. Não podia mesmo, porque não era o Brasil que comercializava, era a coroa portuguesa. E aonde estava a sede da coroa portuguesa? Meu Deus do céu, estava em Lisboa naquela altura. Né? Uma outra coisa que os brasileiros pouco sabem, Lisboa não é a capital de Portugal, é o Porto. E durante muitos séculos, Portugal não tinha capital. Até nisso Portugal é diferente. Aonde estava a capital? A capital estava onde estava o rei. Então, se o rei estivesse em cima de um cavalo, a capital era o cavalo. Se o rei estivesse num campo de batalha, a capital estava onde ele estava. Se o rei estivesse no navio, a capital estava no navio. Portanto, a história de Portugal é muito diferente. Ela foge aos parâmetros. Assim como, para você entender o marxismo, você tem que entender Hegel, e Hegel é um mata-burro. Ou o sujeito passa por Hegel, entende, ao passar por Hegel, ou ele já vai cair no mata-burro. A coroa portuguesa é um mata-burro. Dificílimo. E ela tem inúmeras pegadinhas. É um labirinto. Né? Não é algo simples estudar a história de Portugal. Porque o português foge aos parâmetros. O português é um bicho estranho até hoje. Né? Ele aparentemente concorda com uma coisa e discorda. Só que ele não vai te falar que ele discorda. Então você está pensando que ele está seguindo o que você está falando e ele está fazendo outra coisa completamente diferente. É preciso lembrar que Portugal deu a volta em Roma, deu a volta na Espanha, deu a volta na Alemanha, deu a volta na França, deu a volta na Rússia, deu a volta em todo o mundo. Um país eco, daquele tamanho. Né? Isso só pode significar que, ao contrário do que os brasileiros, a historiografia brasileira fala, o português tem que ser muito inteligente. Portanto, de burro ele não tem nada, ao menos diplomaticamente falando. Porque senão o país não conseguiria ter sobrevivido a todos esses grandes impérios. Né? Bem, o que os Bragança fizeram? O que Dom Pedro, o que Dom João conseguiu? Conseguiu preservar o seu direito de reinar, né, porque veio a coroa, a Inglaterra sob a proteção britânica, a Inglaterra protegeu, portanto, o comércio da coroa. Tem que lembrar, a gente não pode esquecer de vista que Napoleão está naquela altura. A política de Napoleão causava embaraços gravíssimos. Quando Napoleão, o chamado decreto do bloqueio continental, não é? Napoleão, quando assumiu a Europa inteira, ele estava praticamente, ele ia matar a Inglaterra por inanição. Ele proibiu a Europa de comercializar com a Inglaterra. E se ele chegasse, então, e a Inglaterra tinha comércio com quem? Com Portugal. Por conta dos inúmeros acordos que vinha desde o período de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, portanto com a dinastia de Avis. Né? Então haviam acordos muito antigos entre as coroas inglesa e portuguesa. E Napoleão sabia disso, então Napoleão queria sufocar a Inglaterra, não terminou de destruir a Inglaterra, porque tinha Portugal no meio, e Portugal tinha um comércio marítimo violento. Né? Muito bem. Então a Inglaterra não ajudou Portugal por muita amizade, não. Havia um certo acordo, mas havia muito de interesses comerciais. Né? Então, essa questão do bloqueio continental é algo que, numa outra oportunidade, a gente fala sobre isso.
mas a gente tem que ter isso em perspectiva. Então, quando a Inglaterra, nos seus estertores, né, nos últimos recursos do seu poderio marítimo, resolve ajudar Portugal nessa travessia, claro que, a partir desse momento, a Inglaterra praticamente toma conta do comércio e da indústria portuguesa. E a coroa portuguesa vê-se em péssimos lençóis por conta desse negócio. Então, ao mesmo tempo que os Bragança, Dom João VI, brilhantemente, salvaguarda a coroa, o império estava quebrado, ou, ao menos, submetido à proteção britânica e ao poderio britânico, né? Então, quando Dom João VI chega no Brasil, na Bahia, em 1808, ele assina aquela famosa Carta Régia, né? Que teve uma importância muito grande, onde ele decreta a abertura aos portos. Naquela altura ele era príncipe, hein? Vamos entender que Dom João não era o rei. Isso nos dá uma dimensão de quanto aquele homem foi corajoso, né? E do gênio diplomático que ele tinha. A partir desse momento, portanto, da abertura dos portos, esse ato para o Brasil foi de uma importância muito grande, para o bem e para o mal. Ao mesmo tempo que ele quebrou Portugal, não é? O que isso significava? Qual foi a estratégia da Inglaterra? Quem comercializava os produtos do Império Português era Portugal. O que é óbvio e evidente. Por exemplo, quem comercializa o petróleo brasileiro? Ora, bolas, é o governo brasileiro, é. Bom, o que significa a abertura dos portos? A produção brasileira não é mais comercializada por Portugal, né? Então, é comercializado pela Inglaterra. Por Portugal também, mas a Inglaterra, Portugal passa a ter um parceiro. E os brasileiros, os historiadores brasileiros vendem isso como uma grande façanha, dizendo que os produtos brasileiros não se faziam mais por intermédio de Portugal, que o chamado pacto colonial desmoronou, que Portugal detinha um monopólio. Não tinha monopólio coisa nenhuma. É a mesma coisa de você falar que o governo brasileiro detém o monopólio da Petrobras. A Petrobras é do governo brasileiro. Ele não detém monopólio nenhum, né? Então, naquela altura, é só a gente fazer um paralelo. Era do governo de Portugal. Não há monopólio aqui. Mas por que existe essa ideia do monopólio? Porque existe a mentira que o José Bonifácio e o Dom Pedro I criaram de que o Brasil era colônia de Portugal, né? Então, como colônia, Portugal sufocava o Brasil. Tá certo? Pois bem, então, é isso a grande questão em relação uma das grandes questões em relação a essa questão da Carta Régia, né, de 1808, onde existe a abertura aos portos. Evidentemente que o Brasil passa a ter um comércio mais livre. Em compensação, isso é uma tragédia total e absoluta para a instituição da coroa, né? Dito isto, vamos dar um intervalo musical aqui, para a gente dar uma descansada na voz, e nós voltamos daqui a pouco. Fiquem em seguida aí com uma música. Voltando com o nosso programa Culturas e Identidades. Bem, então, o Rio de Janeiro, com a mudança da família real, não é, torna-se a sede da corte. É por isso que o Rio de Janeiro se tornou a sede da corte. O que é a corte? Não é só a vinda do monarca. Mais importante do que o monarca é a coroa. Porque, veja, quando o monarca não está, né,
às vezes o monarca viajando por dentro do seu próprio país, a corte não transmigra com ele. Né? Então ele pode viajar, ele pode. A rainha da Inglaterra, quando vai para a Austrália, quando vai para os outros lugares do Império Britânico, a corte não sai de Londres. Né? A coroa não sai de Londres, continua lá. Então o Rio de Janeiro tornou-se a sede da corte. Evidentemente que esta posição impacta na vida da cidade, né? Impacta diretamente, e é um impacto que tem que ser absorvido de uma forma rápida, não é? Portanto, foram efetuadas muitas modificações na cidade, né, para tornar agradável a vida dos nobres. Os historiadores brasileiros, e a Maria Eurídice é uma delas, eles são tão picantes e ácidos que eles falam que quando Dom João veio, ele veio em exílio. Não é possível o rei estar em exílio quando ele está com a coroa e com a corte. Ele não estava exilado no seu próprio país. É impossível você estar exilado no seu próprio território. Exilado, por exemplo, está o Dalai Lama, não é? Em que ele deveria estar morando no Tibete, no palácio de Potala, e, entretanto, está na Índia. Isso é exílio. Não é o caso de Dom João VI, do príncipe, e nem da coroa. Então, são esses pequenos detalhes. O Rio de Janeiro foi ajustado para tornar agradável os portugueses, porque os portugueses, a vida dos portugueses, porque os portugueses eram lascivos, folgados, presunçosos, gastões, nada disso. Mentira. Portugal é um país austero. As construções portuguesas são austeras, austeríssimas. Portugal não é um país, eles são afáveis, são amigáveis, mas não é um país fácil de você lidar. Né? As pessoas têm uma visão muito equivocada do português. Né? Agora, essas alterações urbanísticas que foram feitas é porque a coroa estava migrando. Evidentemente que tinha que assegurar a instalação do Estado português. Portanto, todos os serviços necessários para o perfeito funcionamento do Estado português foram transplantados para o Rio de Janeiro. Significa que o número de funcionários se elevou consideravelmente. Né? Então, do Rio de Janeiro, o príncipe, naquela altura o regente, né, ele administrava o seu império. Isso incluía, repito, as possessões da África e aquilo que tinha ficado na Europa, que era Portugal. Então, Portugal, naquela altura, era o maior império do mundo. Mas é tão simples quanto isso. O Raimundo Faoro, no livro dele, né, que é um clássico, que são 2 livros, ele fala muito claramente, ele se refere com precisão sobre esses serviços administrativos que foram criados a partir de 1808, não é? Então, entre esses que eu falei no primeiro bloco, a gente tem todos esses serviços, mas assim, são muitos: o Erário Régio, o Conselho Militar de Justiça, o Desembargo do Paço, da Consciência e de Ordem, a Casa da Suplicação, enfim, tudo aquilo que existia em Lisboa tem que existir no Brasil. Além do que existia, Dom João criou o Banco do Brasil, criou a Junta do Comércio, Indústria, Fábrica e Navegação do Brasil, criou o Arsenal Real da Marinha do Brasil, criou
a Intendência e a Contadoria da Marinha, implantou a imprensa real, implantou a Real Fábrica de Pólvora, criou a Escola Superior de Medicina, a Escola Militar, né? Enfim, tudo aquilo que era necessário à administração da coroa portuguesa. E, evidentemente, a partir do momento que a coroa é obrigada a abrir os seus portos às nações amigas, por nações amigas entenda só a Inglaterra, né? Evidentemente que o erário, o dinheiro da coroa fica bastante reduzido. Evidentemente que esses gastos todos demandam um aumento de imposto. Ora, então a chegada da corte aumentou os impostos, criou outros impostos que não existiam, por exemplo, os impostos sobre o tabaco, sobre os imóveis, a venda de escravos. Tem uma lista longa de impostos. A coroa portuguesa criou, mas é preciso entender a situação em que a coisa está existindo, né? Ora, dentre esses impostos, foram criados impostos para fazer o quê? Para beneficiar o Banco do Brasil, né? Por exemplo, cada livreiro, cada negociante, cada boticário, cada minerador, o indivíduo que tivesse loja, que vendesse ouro, prata, minério, cobre, qualquer coisa, pedra preciosa, né? Ele tinha que pagar uma taxa, né? E essa taxa ia diretamente para o sustento do Banco do Brasil. Naquela altura não tinha carro, não eram carruagens, então os caras que cobrava-se sobre o uso de carruagens, compra e venda de mercadorias, de navios, houve muito imposto. Agora é preciso entender isso. Há uma transferência extremamente complexa de todo um aparato administrativo, e uma das coisas mais impressionantes do mundo, o que prova também que nós não estamos diante de um rei ignorante e comedor de galinha, de coxinha de galinha. Junto com o monarca veio a Biblioteca Real, um feito único no mundo. Qual é o rei que mudaria e levaria com ele a biblioteca? Então veio a Biblioteca da Ajuda, veio a Biblioteca do Infantado e veio a Biblioteca de Mafra. Portanto, ficou no Brasil, Dom Pedro pagou para a biblioteca ficar, não é? Eu não sei até que ponto isso foi bom, isso foi péssimo, porque se estivesse em Portugal estava preservado, aqui os bichos estão comendo, a documentação está acabando, né? Mas é um feito único no mundo, o que prova que esse sujeito, esse rei tão mal falado por aqui, era um homem que no mínimo, tinha um apreço à cultura. E isso não é exclusivo de Dom João VI. Os reis portugueses têm uma relação com a cultura muito diferente. Todos eles, de todas as dinastias. Portanto, a impressão que nós temos de que Portugal é um país que despreza, ao menos a monarquia portuguesa, né, a cultura, ela é absolutamente inverídica. Inverídica. Bom, então, esse Estado português, que foi a coroa, né, transplantada para o Rio de Janeiro, ele não vai reproduzir no Rio de Janeiro o seu aparato. Esse termo é incorreto. Ele vai criar a coroa,
o seu aparato administrativo. Não havia esse aparato aqui. Ele tem que criar. Evidentemente que para criar isso demanda muito custo, não é? Alguma coisa ficou na Europa, aquelas repartições continuavam, digamos, suprindo as necessidades europeias, não é? E efetivamente que não era a intenção, segundo pode-se constatar, Dom João VI não intencionava voltar para Portugal. Portanto, quando ele migra definitivamente, né? E acabou que os acontecimentos foram outros, né? A coroa sediada no Rio, portanto, conferia ao país ao Brasil, não é, um estatuto, certamente, pelo posicionamento de onde está a coroa. É tão simples quanto isso. Isso não é difícil de ser entendido. As pessoas têm muita má fé. Ora, quando a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, muda para o Planalto Central do Brasil, quando se constrói Brasília, evidentemente que o impacto, ninguém nunca fez um estudo sobre isso. Somente um francês, que foi exatamente o mesmo sujeito, um historiador francês, que tem uma tese na Sorbonne, eu tenho essa obra. Somente esse sujeito, ele estuda muito Portugal. Ele analisou, os portugueses fizeram coisas assim absolutamente impressionantes. Por exemplo, os portugueses mudaram uma cidade inteira, o chamado Marzagão, né? A cidade de Marzagão, eles mudaram e transmigraram completamente para a Amazônia. Saiu da África para ir para a Amazônia. Então, já havia, portanto, digamos, um lastro técnico em Portugal de mudança de algumas coisas. E a mudança da capital de Portugal para o Brasil já tinha sido aventada há muitos séculos atrás. E o último a aventar essa mudança, e seriamente, foi o Marquês de Pombal, quando Lisboa foi completamente destruída pelo terremoto. Aí acaba que as situações mudam e a capital não é transmigrada, não é? Mas nós temos uma conversa de que havia uma intenção de Portugal mudar-se a capital para o Brasil. Nós temos esses buchichos desde o século XVI. Para a gente ter uma ideia que alguma coisa estava na linha de horizonte da coroa portuguesa e esses assuntos não são devidamente tratados, né? Notadamente no Brasil, quando se fala sobre eles, isso entra nas calendas da história, no mito, nos folclores, nos folguedos, etc, etc. Mas não é nada disso. É algo que tem um outro pano de fundo mais complexo. Bom, portanto, Dom João não tinha intenção de voltar para a Europa, né? Evidentemente, voltando então, desculpe, eu não concluí o meu raciocínio. Quando a capital mudou do Rio de Janeiro para Brasília, o impacto no Rio de Janeiro é sentido até hoje. Quer dizer, Brasília tem quase 60 anos. Esse historiador francês, ele estudou, então ele tem 3 obras, ele tem sobre Marzagão, ele tem sobre a construção de Brasília, e ele tem exatamente o dia anterior e o dia que aconteceu que o Rio de Janeiro deixou de ser capital. Então ele fez um estudo sobre isso e sobre o impacto na vida psíquica, na vida urbanística, na economia do Rio de Janeiro. E ele comprova que o Rio de Janeiro caiu num debacle profundo. A gente vê isso claramente. O Rio de Janeiro, enquanto era capital, a população do Rio de Janeiro se vestia de uma forma, ela comia de outra forma, ela tinha
um hábito. O Rio de Janeiro é uma cidade elegantíssima. Hoje o Rio de Janeiro é uma mixórdia, é um esgoto a céu aberto. É um local em que é uma cidade em que ela virou uma presepada. É uma favela de norte a sul. Não é só favela física, os hábitos, né, tornaram-se não hábitos provincianos, mas hábitos grosseiros mesmo. Então houve um embrutecimento da cidade, sobre todos os aspectos. E essas coisas nunca são devidamente estudadas. Ora, vamos pensar o seguinte: a monarquia portuguesa, quando a coroa é transferida para o Brasil, a monarquia portuguesa foi um dos impérios mais sólidos da Europa. Desde que Portugal foi fundado por Dom Afonso Henriques no ano 1800, né, o território português nunca mudou de tamanho. A monarquia portuguesa sempre foi contínua. Portanto, nós temos, no mínimo, 700 anos de monarquia sólida dentro de Portugal. Imagina o rombo que isso não gera quando a coroa muda. Não interessa se ela continua dentro do império, percebe? É o mesmo problema. Quer dizer, a gente está falando do Brasil. A capital era o Rio de Janeiro, a capital simplesmente muda para o Planalto Central. Vamos pensar numa localidade, um país minúsculo, em que tudo é perto, o monarca está ali, ele dá um passo, ele está em Mafra, ele dá outro passo, ele está no Porto, ele dá outro passo, ele está em Trás-os-Montes, ele dá outro passo, ele está no Alentejo, ele está no Algarve, está do lado. Para nós termos uma ideia de como Portugal é pequeno, Portugal não tem 900 quilômetros de extensão. 900 quilômetros de extensão é menos do que a distância do Rio de Janeiro a Brasília. A largura de Portugal não chega a 200 quilômetros. Quer dizer, 200 quilômetros é exatamente a distância, é metade do caminho, menos da metade do caminho, da distância entre Rio de Janeiro e São Paulo. Portugal é minúsculo. Você atravessa Portugal de norte a sul em um dia, tranquilamente. Né? Você está por exemplo, você está em Mafra, você quer ir para a Espanha. Em 2 horas você está na Espanha. Em menos de 2 horas. Você está entrando dentro da Espanha. Quer dizer, é um negócio... É um ovo. Né? O monarca está ali e ele está em qualquer lugar. Né? O Brasil não. O Brasil é um país de dimensões continentais. É um país, até hoje, para nós nos deslocarmos no Brasil, vocês vejam que tudo é difícil, tudo é caríssimo. Os deslocamentos são complicadíssimos. Né? Então, a realidade geográfica no Brasil impõe um outro tipo de demanda, né, de necessidade. Portanto, é preciso entender que em Portugal essa questão da ausência da monarquia é dramático. Claro que beneficia o Brasil, territorialmente falando, vamos dizer, se a gente olhar só sobre o aspecto geográfico, não é? E começa a criar uma ideia aqui estranha, e é preciso entender que é estranho porque ela não fazia parte da ideia da monarquia. A relação do monarca com o vassalo é a mesma, é quase que uma relação de pai para filho. Notadamente o monarca português, em que o povo tinha direito de conversar diretamente com o monarca, ele não passava por nenhuma instituição. Ele chegava diretamente ao rei, sempre foi assim. E tanto é que, se às vezes o vice-rei, no caso do Brasil, ou os governadores, dessem algum despacho, tivesse feito alguma coisa, o povo poderia não passar por nenhuma dessas instâncias oficiais e ir ter com o rei diretamente. Então era uma estrutura diferente. Bem, então não havia noção de Estado como nós entendemos hoje. Né? Mas começa a acontecer alguma coisa, que é relativo são
os sinais do movimento revolucionário, não é? Algumas palavras vão começando a surgir na linha de horizonte com Dom João VI aqui. Uma delas é que o Brasil, uma delas é o monopólio caiu por terra. O Brasil deixou de ser uma colônia. Então começa a aventar esse trem de que o Brasil é uma colônia, sem usar a palavra, naquela altura. Que monopólio? Não há monopólio nenhum. Repito, é a coroa portuguesa. Isso é tão absurdo quando você falar, repito mais uma vez, que o governo brasileiro detém o monopólio da Petrobras. É claro que ele detém o monopólio da Petrobras, a Petrobras é do governo brasileiro. Então não existe nenhuma ilegalidade aqui. Mas começa a acontecer, começa a surgir essa ideia de monopólio, que a coroa portuguesa tinha monopólios. Uma outra ideia que começa a aparecer é a ideia de pátria. Então, vai surgindo, vai sendo invocado uma ideia de pátria. Não existe noção de pátria dentro de uma monarquia, tá? Ao menos naquela altura. Essa noção não existia. A noção de pátria, a palavra pátria, patriota, patriotismo foi criado pela maçonaria. Tá certo? Eu já falei isso em outro programa. De modo que o brasileiro usa muito essa palavra pátria, patriota, essa palavra é absolutamente incorreta. Se existe algum sentimento, uma palavra que expressaria o sentimento adequado, é nação, nacionalismo. Por outro lado, essas palavras foram tão mal utilizadas pelos regimes nazistas e fascistas que virou um xingamento. Mas a palavra pátria e patriota e patriotismo são instrumentos revolucionários. Então, elas começam a ser invocadas no conjunto do país. Então, vai havendo uma inserção muito sutil de termos no conjunto do país. Por exemplo, a nação. A nação era sempre portuguesa, né? E eles vão mantendo uma estrutura dupla, que a nação é portuguesa, e começa a criar uma mãe pátria, que é Portugal. Depois, essa mãe pátria começa a ser referida com relação ao Brasil, tá? E devagar, eles vão inserindo determinados termos que não fazem o menor sentido e que já são termos, hoje as pessoas entendem muito bem, não é? Que é o domínio da linguagem. Então, os movimentos revolucionários, conduzidos pela maçonaria, que naquela altura eram subterrâneos, porque somente, se não me falha a memória, em 1818, portanto Dom João já estava aqui há 10 anos, ele vai ter um decreto real, vai emitir um decreto em que ele proíbe a existência de sociedades secretas e de maçonaria. É a primeira vez, o primeiro decreto em que o monarca admite peremptoriamente que existia sociedades secretas atuando. Portanto, para ele fazer, ele chega e não fala no assunto. No entanto, para ele chegar a fazer, tomar uma providência desse porte, é que a coisa já estava praticamente fora do controle. Então, esse decreto serve tanto para o Brasil quanto para Portugal. De modo que quando ele volta, não é, ele já tinha ciência, porque ele faz o decreto. Ele já tinha ciência de que Portugal já estava fora do controle. Porque, por uma razão muito simples, a coroa, a sede da coroa não está em Portugal. Claro, se estivesse lá em Portugal, em sendo um país pequeno, ele dá um passo e esmaga o sujeito, né? Portanto, quando ele volta, as cortes de Lisboa, basta a gente ver as cartas que são trocadas. E quando ele vai para Portugal, toda carta que ele troca com Dom Pedro I, todas, primeiro que ele fica preso, Dom João VI,
ele não tem mais liberdade nenhuma. Ele fala isso claramente. Todas as cartas dele parecem um presídio. Alguém lê, dita para ele o que ele vai escrever, não é? E, evidentemente, chancela ou não aquilo ali. E as cartas que vinham do Brasil passavam primeiro pela mão das Cortes de Lisboa, a maçonaria, portanto. A maçonaria lia e deliberava se o rei receberia aquilo ou não. Né? De modo que nós temos que levar em consideração que as correspondências que vêm do monarca para o filho dele, Pedro I, estão todas censuradas. Porque elas estão censuradas. Então aquelas palavras são palavras que a gente pode considerar até um determinado ponto. Elas com um grau de veracidade. Então, muito mais verais serão as palavras de Dom Pedro. Né? E as do monarca, nós temos que entender as nuances que envolvem aquela situação, em que ele está lá em Portugal, mas ele está preso. Tá? Junto com essa inserção da palavra pátria, então, veja, Portugal é um império marítimo, na África, na Ásia, nas Américas, na Europa. Quando Dom João vem para cá, com o tempo, esses movimentos revolucionários vão criando a noção de mãe-pátria. A princípio, a noção de mãe-pátria referia-se a Portugal, como império marítimo. Depois, essa noção de mãe-pátria começa a referir-se a Portugal em Portugal, portanto, na Europa. E começa a atribuir à ideia de pátria um caráter local. Então, o Brasil também passa a ser uma pátria, percebe? São essas questões da documentação, são nuances muito delicadas. Assim, mas não existe pátria, né? E são esses pequenos detalhes assim que vai nos dando a ideia de um movimento crescente. É igual você pegar a Constituição brasileira e devagar ir estudando e vendo como é que os comunistas foram inserindo palavras dentro da Constituição. Uma palavrinha atrás da outra. Tem frases inteiras, você lê a frase e fala, não é a mesma frase. Não, não é. Tem uma palavra específica em um lugar específico que altera completamente o sentido da frase. Né? E é isso que foi feito. Então essa palavra pátria, quando ela surge com Dom João VI, ela surge com Dom João VI aqui. E os sujeitos já começam a separar Portugal e Brasil. Você fala assim, mas já existiu o movimento da independência? Não. Aparentemente, não. Não é? Agora, novamente, como é que nós começamos o programa? Falando que a história do Brasil é apresentada como uma colcha de retalho. Está ali Dom Pedro II fazendo-se sabe lá o que, não é? Cavalgando pelas plagas de São Paulo. O sujeito tem uma dor de barriga, cai do cavalo, decreta a independência e pronto. Acabou. Não, não é isso. Dom Pedro estava indo para São Paulo exatamente buscar o apoio da nobreza paulista para a tomada do Brasil. Era isso que ele estava indo fazer. E ele obtém aquele apoio, e depois a nobreza, a cavalaria, o exército de São Paulo acompanha Dom Pedro, porque explode rebelião no Brasil inteiro. Agora, quando Dom Pedro vai chegando em Minas Gerais, né, nos outros lugares, e que o exército de São Paulo está junto com ele, acabou. Eles detonam, né, destroem as rebeliões. Porque nesse aspecto, Dom Pedro I era muito diferente do filho dele. Se Dom Pedro II tivesse um pouquinho do temperamento do pai, efetivamente, jamais, em tempo algum, a República teria se instalado. Em tempo algum. Mas o Dom Pedro II não tinha o temperamento. Então, assim, não dá. E há inúmeras passagens da vida de Dom Pedro II em que ele, inclusivamente, cogita
a possibilidade da república. Isso é um fato. Né? Ele não era um sujeito voltado a partes administrativas. E foi criado para ser um intelectual, não para ser um monarca. Né? Então, há inúmeros episódios na vida de Dom Pedro. Olha, para ver como é que Dom Pedro foi criado. Existe um livro magnífico, raríssimo, e a última vez que eu fui ver ele no sebo para comprar, para dar de presente, estava uma fortuna, estava, sei lá, R$ 400. Chama-se O Anjo Negro da Quinta. Muito bem, é o Rafael. Quem cuidou daquela criança e acompanhou ele até o fim foi esse negro, Rafael. Né? O Anjo Negro da Quinta. Então ali é a história absolutamente maravilhosa entre aquela criança abandonada e aquele preto, fidelíssimo, cultíssimo, né? E a relação que vai se estabelecer de profunda amizade e respeito entre o anjo negro e o imperador menino. É uma história belíssima, O Anjo Negro da Quinta. Tem que ler esse livro. E verifica-se, portanto, a solidão em que aquela criança foi metida por aqueles algozes, por aqueles monstros que tomaram conta dele. Dom Pedro é tido como um monarca muquirana, não é? Sovina, que era descuidado com os seus próprios trajos, e isso é verdade. Agora, por quê? Porque os seus tutores eram verdadeiros monstros. Ele passou muita dificuldade financeira. Ele foi criado como um miserável, dentro do palácio, tudo, mas como um miserável. Então, e ele se acostumou. Ele tinha um temperamento tão magnífico, aquele homem. Né? Ele se acostumou com aquilo, nunca foi um sujeito revoltado. Né? Mas o que a maçonaria fez com Dom Pedro II foi uma das coisas mais abjetas que já se fez com uma pessoa. Agora, se deram mal porque o cara era, de fato, uma alma diferente, não é? Uma alma superior àqueles ratos que cuidavam dele, exceto o anjo negro dele, não é? Que era uma outra alma tão magnífica quanto a dele. Era um homem altíssimo, lindíssimo. Enganaram, a coisa com Dom Pedro II foi tão dramática que eles enganaram Dom Pedro até na escolha da imperatriz. Eles mentiram que ela era alta, bonita, bela, forte, espadaúda. Não, ela era baixa, feia, manca. Quando ela chega, né, eles viraram. Ele virou para o amigo e falou: eles me enganaram. Eles mostraram um retrato falso. Né, e vai por aí afora. Quer dizer, a patifaria da maçonaria, da forma como essa gente lidou com a criação do menino, do imperador, foi uma das coisas mais abjetas. Agora, por outro lado, aquele sofrimento intenso, aquela solidão que ele tinha, né? Longe da família, longe de todo mundo. Ele tornou-se um intelectual. Tinha uma vida intelectual muito rica, né? E ficou uma pessoa fabulosa. E isso, efetivamente, minou os planos da maçonaria, a figura dele. Eles não conseguiram. Veja que a decretação do Império, da República, foi uma das cenas mais vergonhosas e motivada, apoiada pelas Forças Armadas, né? É preciso lembrar isso sempre. É tão vergonhosa a situação que o sujeito que manda o imperador embora era o grande amigo dele. Foi um homem que o imperador criou, pagou às suas custas,
seus deveres, tratou ele como um filho. E é esse sujeito, Deodoro, que apunhala o imperador pelas costas, uma das formas mais vis. Dizem que era por conta, eu já vi Dom Bertrand apresentar esse cenário. Dizem que era por conta de uma mulher, não era. Dom Bertrand é um homem muito educado, ele está querendo botar panos quentes no mau caráter que era Deodoro da Fonseca. E nas questões que envolviam toda a questão ligada à maçonaria. Não é por conta de uma mulher, da disputa de uma mulher, de um amante, né? É a disputa entre dois homens disputando uma mulher que você destrona um imperador. Não foi por isso. Teve lá as suas contendas e as suas rusgas, mas efetivamente não é essa a história. Dom Bertrand, que me desculpe, ele sempre coloca essa questão como homem educadíssimo que é, mas não é essa a verdade e não há por razão para a família imperial brasileira dar descontos à atuação das Forças Armadas revolucionárias que ajudaram a destruir o Império. Me desculpe, não há explicação para isso, a não ser o mau caratismo e o envolvimento claro e simples de determinados personagens com os movimentos revolucionários, porque eles existiram. E isso é um fato histórico e não pode ser negado. Muito bem. Então, nós vamos ficando por aqui. No próximo programa, nós vamos continuar com essa ideia até a gente chegar da independência, não é? Até a gente chegar na independência propriamente dita, mas lembrando sempre isso, esse detalhe. A palavra pátria é uma criação maçônica, bem como o patriotismo. Ela, inclusive, não existe nos dicionários. Ela é criada depois, né? E, portanto, com Dom João VI no Brasil, nós já temos o início dessas palavras. O que é absolutamente exótico, dado que não era uma palavra utilizada dentro de uma monarquia. Então são esses pequenos detalhes que vão fazendo, são detalhes arqueológicos, né? É a chamada arqueologia da história, é a arqueologia do saber. Às vezes você tem um símbolo, um sinal, uma pista, uma vírgula que muda completamente o contexto, o cenário, e a gente tem que tá sempre revisitando o documento, relendo, lendo com atenção, procurando outras perspectivas, né, abrir os nossos horizontes e, sobretudo, não ter uma opinião fechada. Mesmo quando você achar que já domina um assunto, isso é um erro tolo. Em história não existe isso. A história está sempre sendo revista. Sempre. Às vezes uma descoberta altera completamente aquilo tudo que você defendeu. Se aquilo tudo que você defendeu ao longo da trajetória da sua vida foi alterado, você tem que alterar. Penso eu, não é? Quer dizer, normalmente as pessoas não gostam de alterar e elas vão manter aquela posição porque isso desagrada o ego delas. Então o ego delas está acima da história. Não é assim que eu particularmente acho que a gente deve ver a história, não é? E nem tratar sobre ela. A verdade está acima de cada um de nós. E o que é a verdade histórica? É a verdade histórica. Paciência, é o que a história foi. E ela não se ajusta nem à nossa visão estreita, nem aos nossos parâmetros, né? Nem às nossas vaidades pessoais. Portanto, a história é o que ela é. Gostemos nós dela ou não, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a nossa programação. E nós voltamos a semana que vem, vamos continuar vamos manter a continuidade do programa, analisando essa obra de Maria Eurídice de Barros Ribeiro, Os Símbolos do Poder. Tá bem? Até a semana que vem, um abraço, muitíssimo obrigado pela sua audiência.